A morte é um tema que provoca reflexões profundas e, muitas vezes, um certo medo nas pessoas. No entanto, para aqueles que acreditam na palavra de Deus, a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova fase da vida. A Bíblia nos oferece insights sobre o que acontece nos minutos que antecedem a morte, abordando o processo espiritual que envolve a separação do corpo e do espírito. Este momento crucial é cercado de mistério e reverência, mas também de esperança, especialmente para os que têm fé em Cristo. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos várias passagens que falam sobre a morte e o que ocorre após ela. Uma das mais significativas é Eclesiastes 12:7, que nos diz: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Essa passagem destaca duas realidades: a separação do corpo e do espírito, e a origem divina do espírito. O corpo, que é feito do pó da terra, retornará à sua condição original após a morte. Por outro lado, o espírito, que é a parte imortal do ser humano, voltará para Deus. Esse verso nos dá uma perspectiva importante sobre o que acontece no momento da morte. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso, Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. A primeira parte desse processo envolve a consciência da pessoa que está prestes a morrer. É comum ouvir relatos de pessoas que, em seus momentos finais, têm visões, experiências e sentimentos intensos. Muitas vezes, elas relatam a presença de entes queridos que já faleceram, indicando uma espécie de reconhecimento da transição que está prestes a ocorrer. Isso nos leva a acreditar que, mesmo na iminência da morte, há uma consciência ativa e uma percepção espiritual que se torna mais intensa. É como se o véu entre este mundo e o próximo se tornasse mais fino. No entanto, a Bíblia também nos alerta sobre o estado da alma após a morte. Em Lucas 16, encontramos a parábola do rico e Lázaro, que nos dá uma visão mais clara sobre o que acontece após a morte. Nessa narrativa, Jesus fala sobre um homem rico que, após a morte, encontra-se em tormento, enquanto Lázaro, um pobre que havia sofrido em vida, está confortado no seio de Abraão. Essa história ilustra que, após a morte, existe uma separação clara entre os que foram justos e os que não foram. O rico clama por alívio, mas é informado de que há um abismo intransponível entre eles. Essa passagem nos faz refletir sobre a importância de como vivemos nossas vidas aqui na Terra, pois isso influenciará nosso estado após a morte. Outro ponto importante a considerar é que a Bíblia nos ensina que a morte é um inimigo, mas não é algo que deve nos encher de medo. Em 1 Coríntios 15, 54 a 55, o apóstolo Paulo escreve: "Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" Essas palavras refletem a esperança que os cristãos têm na ressurreição. Para aqueles que creem em Jesus Cristo, a morte é apenas uma porta para a vida eterna. Esse entendimento transforma a maneira como encaramos a morte. Embora seja uma separação dolorosa para os que ficam, a morte não é o fim da jornada. É um momento de transição para a presença de Deus. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo também afirma que estamos, portanto, sempre de bom ânimo e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Para o crente, a morte é um retorno ao lar, à presença de Deus.
Esse conceito de habitar com o Senhor após a morte traz um consolo profundo, sabendo que a vida continua em um estado de perfeita comunhão com Deus. No entanto, é importante notar que o que acontece nos minutos antes da morte não é uma experiência uniforme para todos. Aqueles que não têm um relacionamento com Deus podem ter uma experiência muito diferente. A consciência de que sua vida se aproxima do fim pode trazer angústia e arrependimento, especialmente se não viveram de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia fala sobre a possibilidade de condenação e separação eterna de Deus para aqueles que rejeitam a sua graça. Em Mateus 25:46, Jesus menciona que haverá castigo eterno para aqueles que não creram. Isso é algo que deve nos preocupar e nos levar a refletir sobre a importância de compartilhar a mensagem de Cristo com aqueles que ainda não o conhecem. Além disso, a forma como a pessoa se prepara para a morte pode influenciar sua experiência nesse momento. Aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus, que têm fé em Jesus e que vivem em obediência à sua palavra, tendem a ter uma paz que excede todo o entendimento, mesmo diante da morte. Em Filipenses 4:7, Paulo nos lembra que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é um presente de Deus que pode ser experimentado mesmo nos momentos mais desafiadores. Muitas pessoas que enfrentam a morte relatam uma sensação de calma e aceitação, mesmo quando a dor e o sofrimento estão presentes. Isso pode ser visto como uma confirmação da promessa de Deus de que Ele está conosco em todos os momentos, inclusive na hora da morte. Em Salmos 23:4, o salmista declara: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Essa confiança é essencial para enfrentar a transição da vida para a morte, pois sabemos que não estamos sozinhos. Portanto, ao refletirmos sobre o que acontece espiritualmente nos minutos antes da morte, somos levados a considerar a importância de viver de forma que glorifique a Deus. A vida é uma oportunidade para buscar um relacionamento mais profundo com Ele, para se arrepender de nossos pecados e para confiar na salvação que Ele oferece através de Jesus Cristo. Em última análise, a morte é uma transição. E para aqueles que creem, é uma passagem para a vida eterna, onde não haverá mais dor, sofrimento ou separação. Como cristãos, é fundamental encarar a morte com esperança e fé, sabendo que a nossa verdadeira vida está escondida em Cristo. Cada dia que vivemos deve ser uma preparação para esse momento final, onde poderemos com confiança retornar ao nosso Criador. Assim, mesmo quando nos deparamos com a morte, podemos ter a certeza de que ela não é um fim, mas o início de uma nova e gloriosa jornada na presença de Deus. As experiências de morte e as visões do pós-vida são temas fascinantes e profundos na Bíblia. Ao longo das Escrituras, encontramos personagens que tiveram visões de céu e inferno, proporcionando um vislumbre do que acontece após a morte. Essas experiências não são apenas relatos curiosos, mas também servem como ensinamentos poderosos sobre a vida após a morte e a natureza do relacionamento que devemos cultivar com Deus. Um dos exemplos mais significativos é a visão de Estevão em Atos 7, 55 a 56. Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, estava prestes a ser apedrejado por sua fé em Cristo. Enquanto os líderes religiosos o acusavam, ele teve uma visão extraordinária. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e viu Jesus em pé à direita de Deus e disse: "Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus." Esta visão é especialmente poderosa porque, em um momento de grande angústia e perigo,
Estevão experimentou a presença de Deus de maneira íntima. Ele não apenas viu a glória de Deus, mas também viu Jesus, que estava à direita do Pai. Essa revelação oferece aos crentes um conforto inigualável, lembrando-nos de que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente e que há uma esperança gloriosa além desta vida. A visão de Estevão é uma demonstração clara de que, após a morte, os crentes são recebidos na presença de Deus. Essa presença é descrita como cheia de glória e alegria, contrastando fortemente com o que a Bíblia nos ensina sobre o destino dos ímpios. Em Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro ilustra essa realidade. Nela, Jesus fala sobre um homem rico que, após a morte, se encontra em tormento, enquanto Lázaro, um mendigo que sofreu em vida, é consolado no seio de Abraão. O rico clama por alívio, mas é informado de que há um abismo intransponível entre eles. Essa narrativa destaca a separação entre os justos e os injustos após a morte, revelando que existem consequências eternas para as escolhas que fazemos durante a vida. Essas visões e experiências reforçam a ideia de que a morte não é um ponto final, mas uma transição para outra forma de existência. Para os que creem, essa transição é um chamado para a presença de Deus, onde a dor e o sofrimento não existem mais. Por outro lado, para aqueles que rejeitam a Deus, o destino é de separação e tormento. Esse contraste é vital para compreendermos a seriedade das decisões que tomamos em vida. Jesus falou sobre o inferno como um lugar de choro e ranger de dentes, o que nos mostra a gravidade do estado espiritual de quem vive longe de Deus. Além de Estevão, outro exemplo notável é a visão do apóstolo Paulo, que em 2 Coríntios 12, 2-4, relata uma experiência em que foi levado ao terceiro céu. Ele descreve que viu e ouviu coisas que não podiam ser expressas em palavras. Embora Paulo não entre em muitos detalhes sobre essa visão, o fato de que ele teve um vislumbre do céu e da realidade da presença de Deus é suficiente para mostrar que os crentes têm uma esperança gloriosa a alcançar. Paulo foi impactado profundamente por essa experiência, e isso moldou sua vida e ministério, dando-lhe uma visão clara do que estava por vir. Ele escrevia com a convicção de que tudo o que vivemos nesta vida é passageiro em comparação com a eternidade que nos aguarda. Essas experiências não são apenas relatos individuais, mas oferecem lições profundas para nós, os crentes de hoje. Elas nos lembram da importância de manter nossos olhos fixos em Cristo e de buscar uma vida que glorifique a Deus. As visões de céu e inferno nos motivam a viver com propósito, sabendo que nossas escolhas têm repercussões eternas. Cada ação, cada palavra e cada pensamento são importantes aos olhos de Deus, e devemos estar cientes de que estaremos diante dele um dia, prestando contas de nossas vidas. Outra figura bíblica que teve uma visão impactante foi o profeta Isaías. Em Isaías 6, ele relata uma visão do Senhor sentado em um alto e sublime trono, e os serafins o adoravam. Isaías ficou tão impressionado e consciente de sua própria pecaminosidade que exclamou: "Ai de mim, pois sou homem de lábios impuros." Essa visão não apenas revela a majestade e a santidade de Deus, mas também nos mostra a importância do arrependimento e da purificação diante dele. Isaías foi tocado com uma brasa viva dos altares e, em seguida, recebeu a comissão para ser o porta-voz de Deus. Essa experiência de vislumbrar a glória de Deus transformou a vida de Isaías e o preparou para a missão que o aguardava. Assim, ao explorarmos as visões de céu e inferno na Bíblia, percebemos que elas não são meras descrições do que nos espera após a morte, mas também nos ensinam sobre como devemos viver no presente. Essas experiências servem como um chamado para que busquemos a Deus com sinceridade, que nos arrependamos de nossos pecados e que vivamos em conformidade com Sua palavra.
Elas nos encorajam a compartilhar a mensagem do Evangelho com os outros, pois entendemos que a eternidade é real e que as almas das pessoas estão em jogo. Quando pensamos nas visões de céu e inferno, somos lembrados da esperança que temos em Cristo. Jesus nos prometeu que foi preparar um lugar para nós e que um dia estaremos com Ele para sempre. Essa promessa deve nos encher de alegria e esperança, mesmo diante das dificuldades e desafios da vida. O crente que conhece e vive a verdade da palavra de Deus não teme a morte, mas a vê como uma oportunidade de estar na presença do Senhor eternamente. Por fim, as visões do pós-vida na Bíblia nos ensinam sobre a realidade de nossa existência espiritual e a importância de viver em comunhão com Deus. As experiências de Estevão, Paulo e Isaías não apenas oferecem um vislumbre do que está por vir, mas também nos desafiam a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Que possamos, assim como eles, buscar a presença de Deus e viver de maneira que glorifique seu nome, sabendo que o que fazemos nesta vida ecoará por toda a eternidade. Que essas verdades profundas nos impulsionem a viver com fé, esperança e amor, sempre olhando para o céu e aguardando o dia em que nos reuniremos com o Senhor. Quando falamos sobre o destino da alma imediatamente após a morte, entramos em um dos temas mais intrigantes e debatidos na teologia cristã. O que acontece conosco assim que morremos? Esta pergunta ressoa profundamente nas mentes e corações de muitos crentes e tem sido uma questão central em muitas tradições religiosas. A Bíblia fornece algumas pistas sobre o que pode acontecer com nossas almas após a morte, mas as interpretações variam. Neste vídeo, vamos explorar essas diferentes interpretações, analisando passagens relevantes e refletindo sobre o que a Escritura nos revela sobre o destino imediato da alma. Uma das visões mais comuns é a ideia do sono da alma, que sugere que, após a morte, a alma entra em um estado de inatividade até o dia da ressurreição. Essa perspectiva é apoiada por algumas passagens bíblicas que falam sobre a morte como um estado de sono. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14, Paulo escreve: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que dormem em Jesus, Deus os trará." A palavra dormir aqui é usada como uma metáfora para a morte, indicando que aqueles que morreram em Cristo estarão em um estado de descanso até o retorno de Jesus. Por outro lado, há também a ideia do julgamento imediato, onde a alma é direcionada para seu destino eterno logo após a morte. Essa perspectiva é fortalecida por passagens como Lucas 16, 22 a 23, onde Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Nela, o rico, após a morte, encontra-se em tormento, enquanto Lázaro é confortado ao lado de Abraão. A passagem descreve o rico clamando por alívio, indicando que ele está ciente de sua situação e sofrimento. Essa narrativa sugere que, imediatamente após a morte, as almas são encaminhadas para seus respectivos destinos, seja de recompensa ou punição, dependendo de suas escolhas em vida. Outra passagem que aponta para a ideia de julgamento imediato é Filipenses 1, 23, onde Paulo expressa seu desejo de partir e estar com Cristo, o que ele considera muito melhor. Essa declaração sugere que, para Paulo, a morte não é um estado de sono, mas sim uma transição imediata para a presença de Cristo. Ele claramente expressa um desejo de estar com o Senhor após sua morte, reforçando a ideia de que há um destino imediato para a alma. Além dessas passagens, a Bíblia também fala sobre o juízo final, onde todos serão julgados.
No entanto, muitos teólogos argumentam que esse julgamento final ocorre em um momento posterior, enquanto o destino imediato da alma é determinado logo após a morte. Em Hebreus 9:27 lemos: "E assim como está estabelecido para os homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo." Essa passagem é frequentemente interpretada como um reconhecimento de que o juízo ocorre logo após a morte, não como um evento distante. Essas diferentes interpretações nos levam a refletir sobre a natureza da alma e sua continuidade após a morte. A ideia do sono da alma é atraente para muitos, pois oferece um certo conforto, sugerindo que não haverá sofrimento ou dor entre a morte e a ressurreição. No entanto, a visão do julgamento imediato também oferece um forte apelo, enfatizando a importância das escolhas feitas em vida e a responsabilidade moral que temos. Além disso, devemos considerar a natureza de Deus e sua justiça. A Bíblia nos ensina que Deus é justo e que Ele recompensará os justos e punirá os ímpios. Essa verdade pode levar à conclusão de que um julgamento imediato é necessário para garantir que a justiça divina seja feita. Se a morte resulta apenas em um estado de sono, pode parecer que a justiça de Deus é adiada, o que pode ser problemático para muitos crentes. No entanto, seja qual for a interpretação que adotemos, uma coisa é clara: a morte é uma transição importante e, como crentes, devemos estar preparados para ela. A Bíblia nos exorta a viver nossas vidas com a eternidade em mente, lembrando que nossas ações e decisões têm consequências além deste mundo. A preparação espiritual é vital e devemos buscar a relação com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ao considerarmos o que acontece com a alma após a morte, é importante também levar em conta a esperança que temos em Cristo. A mensagem do Evangelho é uma promessa de vida eterna para aqueles que creem. Jesus disse em João 11:25-26: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá." Esta passagem oferece conforto e esperança, lembrando-nos que em Cristo temos a promessa de vida eterna, independentemente de como interpretamos o destino imediato da alma. A compreensão do destino da alma após a morte deve nos levar a um lugar de reflexão e esperança. A Bíblia oferece vislumbres sobre o que nos aguarda, seja no descanso com Cristo ou em um estado de sofrimento, dependendo de nossas escolhas nesta vida. Essa realidade deve nos encorajar a buscar a verdade, a viver de maneira justa e a compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Afinal, a eternidade é real e as decisões que tomamos aqui e agora moldam nosso futuro. Em conclusão, ao explorarmos o destino imediato da alma, é essencial lembrar que a Bíblia oferece diferentes perspectivas que podem ser interpretadas de várias maneiras. Quer optemos pela visão do sono da alma ou pela ideia de um julgamento imediato, o mais importante é estarmos preparados para a transição da morte. A esperança que temos em Cristo deve nos impulsionar a viver de forma que glorifique a Deus, buscando um relacionamento íntimo com Ele. Que possamos viver em constante preparação para o que está por vir, sabendo que a morte não é o fim, mas o início de uma nova e gloriosa realidade com nosso Senhor. A vida é um presente precioso, e enquanto estamos aqui, cada dia é uma oportunidade de crescimento, aprendizado e preparação para o que está por vir. Um dos temas mais significativos e frequentemente negligenciados em nossa caminhada de fé é a importância da preparação espiritual. Afinal, a morte é uma certeza da vida, mas seu momento é incerto. Por isso, é crucial que nos preparemos espiritualmente antes que chegue o nosso dia final. A Bíblia nos ensina sobre a urgência dessa preparação
E um dos versículos que mais ressalta essa necessidade é 2 Coríntios 6:2, onde lemos: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Quando refletimos sobre essa passagem, somos lembrados de que o tempo é um recurso precioso e limitado. Muitas vezes, estamos tão envolvidos nas preocupações do dia a dia que nos esquecemos da nossa fragilidade e da brevidade da vida. A realidade é que ninguém sabe quando será o último dia. Pode ser amanhã ou pode ser daqui a muitos anos. O que sabemos é que a vida é cheia de incertezas e por isso devemos estar sempre prontos. A preparação espiritual não deve ser vista como uma tarefa que podemos adiar para mais tarde. Pelo contrário, deve ser uma prioridade constante. Essa urgência se torna ainda mais evidente quando consideramos a natureza da salvação. A salvação não é apenas um evento único em nossas vidas. É uma jornada contínua de crescimento e transformação. Ao aceitar Jesus como nosso Salvador, entramos em um relacionamento que deve ser alimentado e cultivado diariamente. Precisamos de uma vida de oração, estudo da Palavra de Deus e comunhão com outros crentes para nos fortalecer na fé. Em Filipenses 2:12, Paulo nos lembra: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso implica que devemos estar ativamente envolvidos em nossa preparação espiritual, desenvolvendo nossa relação com Deus e buscando sua vontade para nossas vidas. Um aspecto fundamental da preparação espiritual é a compreensão de que a morte não é o fim, mas uma transição. A Bíblia fala sobre a eternidade e nos assegura que todos nós teremos um destino após a morte. Isso pode ser confortante para os que estão em Cristo, mas também é um lembrete da seriedade da nossa escolha de fé. O Senhor Jesus, em João 14:2-3, nos diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que onde eu estou estejais vós também. Essas promessas nos encorajam a viver com a expectativa do que nos aguarda e a motivação para estar preparados. Uma das formas mais eficazes de nos prepararmos espiritualmente é cultivar uma vida de oração. A oração é o meio pelo qual comunicamos nossas preocupações, agradecimentos e necessidades a Deus. Em momentos de incerteza, a oração nos traz paz e clareza. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos instrui: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Isso mostra que, ao estarmos em constante diálogo com Deus, somos fortalecidos e preparados para enfrentar qualquer circunstância, incluindo a própria morte. Outra maneira de nos prepararmos é através do estudo da Bíblia. A Palavra de Deus é a nossa fonte de sabedoria, orientação e encorajamento. Em Salmos 119:105, lemos: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ao conhecermos as Escrituras, temos uma compreensão mais profunda do caráter de Deus, de sua vontade e do plano de salvação. Essa sabedoria nos prepara não apenas para a vida, mas também para a morte, pois nos dá esperança e certeza do que nos aguarda na eternidade. Além disso, a comunhão com outros crentes é fundamental em nossa preparação espiritual. Quando nos reunimos como igreja, nos encorajamos mutuamente na fé e crescemos juntos. Em Hebreus 10:24-25, somos exortados: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, mas façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Estar em comunhão com outros irmãos e irmãs na fé nos ajuda a permanecer firmes e focados, especialmente em tempos difíceis. A preparação espiritual também envolve a busca constante de um coração puro. Em Salmos 51:10, Davi clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto." Devemos estar atentos às áreas de nossas vidas que precisam ser transformadas, buscando a santidade e nos arrependendo de nossos pecados. A confissão e o arrependimento são aspectos importantes da preparação espiritual, pois nos mantêm alinhados com a vontade de Deus e nos permitem experimentar sua graça e perdão. O reconhecimento da fragilidade da vida e a importância da preparação espiritual também nos devem motivar a compartilhar o Evangelho com os outros. A mensagem da salvação é um presente que deve ser oferecido a todos. Em Mateus 28:19-20, Jesus nos comissiona: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Ao levarmos a mensagem de Jesus a outros, não apenas ajudamos os outros a se prepararem, mas também reafirmamos nossa própria fé e compromisso com o Senhor. Por fim, a preparação espiritual é uma jornada contínua. Não se trata apenas de um evento ou uma decisão isolada, mas de um estilo de vida. Todos os dias somos chamados a buscar a Deus, a crescer em nosso relacionamento com Ele e a nos prepararmos para a eternidade. Cada escolha que fazemos, cada ato de fé, cada momento de oração e estudo da palavra contribui para essa preparação. Em resumo, a importância da preparação espiritual não pode ser subestimada. Com a incerteza da vida e a certeza da morte, somos chamados a estar prontos. Em 2 Coríntios 6:2, somos lembrados de que agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Não podemos esperar até que seja tarde demais. Devemos viver cada dia com propósito, buscando a face de Deus e nos preparando para o que está por vir. Que possamos, portanto, valorizar o presente, crescer em nossa fé e estar sempre prontos para a eternidade. A vida é um presente e a maneira como a vivemos agora moldará nosso futuro. A esperança da vida eterna é um dos temas mais centrais e encorajadores da Bíblia. Para os crentes, essa esperança não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que molda a maneira como vivemos nossas vidas todos os dias. A promessa da vida eterna é oferecida a todos aqueles que seguem a Cristo, e é um presente que nos proporciona paz e alegria, mesmo diante das dificuldades e incertezas da vida. Ao final de nossas jornadas, todos enfrentaremos o juízo final, conforme diz a palavra de Deus, e essa realidade nos lembra da importância de estarmos preparados. A vida eterna é a recompensa prometida por Deus àqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo. Em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta passagem destaca não apenas o amor de Deus, mas também a condição fundamental para receber essa vida eterna: a fé em Jesus. Quando cremos em Cristo e aceitamos seu sacrifício por nós, somos reconciliados com Deus e recebemos a promessa de uma vida que vai além da morte física. Esse conceito de vida eterna não se limita apenas a uma existência sem fim. Na verdade, a vida eterna, conforme apresentada na Bíblia, é uma qualidade de vida que começa aqui e agora. Jesus nos disse em João 10,10 que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância.
Essa abundância se refere a um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, onde experimentamos sua presença, amor e graça em nossas vidas. É uma vida marcada por esperança, propósito e alegria, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras. Assim, a vida eterna é uma realidade que começa quando entregamos nossas vidas a Cristo e continua após a morte. Entretanto, é importante compreender que a vida eterna não é apenas um destino, também implica uma responsabilidade. Em Romanos 6:23, lemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, a palavra dom nos lembra que a vida eterna não pode ser conquistada por nossas obras ou méritos. É um presente que devemos aceitar com gratidão e fé. No entanto, uma vez que recebemos esse presente, somos chamados a viver de maneira que reflita a nova vida que temos em Cristo. Isso significa que devemos buscar viver em obediência à palavra de Deus, amar ao próximo e ser testemunhas do seu amor e graça. Enquanto vivemos com a esperança da vida eterna, também devemos estar cientes do juízo final. A Bíblia nos ensina que, após a morte, todos nós enfrentaremos um julgamento. Em Hebreus 9:27, encontramos a declaração: está destinado aos homens morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Essa passagem nos lembra que a morte é uma parte inevitável da vida, mas também que nossas escolhas durante a vida têm consequências eternas. O juízo final é uma realidade que pode ser desconfortável, mas é uma parte importante da mensagem bíblica. No grande dia do julgamento, cada um de nós dará contas a Deus por nossas ações, pensamentos e decisões. Em Mateus 12:36, Jesus nos avisa que de toda palavra ociosa que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Essa é uma chamada à responsabilidade, pois nossas palavras e ações são significativas e têm um impacto. Para os crentes, o juízo final não é algo a ser temido, mas sim uma oportunidade de receber a recompensa por nossa fidelidade a Cristo. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo nos diz: porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso nos encoraja a viver com integridade e propósito, sabendo que nossas vidas têm um significado eterno. O juízo final também serve como um lembrete da justiça de Deus. Ele é um Deus justo, que não ignora o pecado e a maldade. Aqueles que rejeitam a oferta de salvação em Cristo enfrentarão as consequências de suas escolhas. Em Apocalipse 20:16-13, vemos a descrição do grande trono branco, onde os mortos serão julgados de acordo com suas obras. Essa é uma representação poderosa do juízo e é um chamado para que todos considerem suas vidas e suas decisões. Entretanto, para aqueles que confiaram em Jesus, o juízo final é também um momento de celebração. A Bíblia promete que seremos recompensados por nossa fé e obediência. Em Apocalipse 22:12, Jesus diz: e eis que venho em breve, e comigo está o galardão, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Essa promessa de recompensa é uma motivação para vivermos de forma que glorifique a Deus e reflita sua luz em um mundo que muitas vezes é escuro e confuso. Ao refletirmos sobre a esperança da vida eterna e o juízo final, é essencial lembrar que temos uma escolha. A Bíblia nos ensina que a salvação é oferecida a todos, mas é uma escolha que cada um de nós deve fazer individualmente. Em Romanos 10:9, Paulo nos instrui: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa simples mas poderosa declaração é a chave para a vida eterna.
Quando colocamos nossa fé em Jesus e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, entramos em um relacionamento eterno com Ele. Assim, a esperança da vida eterna nos encoraja a viver com propósito, sabendo que nosso tempo aqui é temporário. É um lembrete de que nossas escolhas e ações têm consequências eternas e que devemos estar preparados para o juízo final. A vida é uma jornada e cada dia é uma oportunidade para crescer na fé, servir aos outros e compartilhar o amor de Cristo. Que possamos, portanto, viver com a esperança da vida eterna em nossos corações, enquanto aguardamos ansiosamente o retorno do nosso Senhor, quando receberemos a recompensa por nossa fé e fidelidade. Afinal, a vida eterna não é apenas um destino, é uma realidade que transforma nossas vidas agora e para sempre.